Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Evangelho segundo João. Evangelho de João, no último capítulo nós vamos no capítulo 21. Aleluia. Irmãos, como nós entramos agora numa série de estudos e reflexões sobre esse livro, essa carta de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 13, essa carta ela vai enfatizar bastante a vida de Pedro, os atos de Pedro, aquilo que o Espírito Santo fez na vida de Pedro. A partir do capítulo 13 até o capítulo 28, ele vai enfatizar bastante a vida do apóstolo Paulo. Então me pareceu muito bem, ó excelentíssima igreja, aos santos que estão no Parque Bristo, fazer um levantamento minucioso sobre a vida do apóstolo Pedro. Minucioso nada, né, irmãos? Foi um levantamentozinho bem simples, né? Para que a gente possa entender um pouco sobre a vida de Pedro e depois a gente possa ter mais entendimento sobre Atos dos Apóstolos. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Glória a Deus. Capítulo 21 diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Porém foram e subiram logo ao barco, e naquela noite não pegaram nada, não apanharam nada. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Jesus chega na praia após a ressurreição. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Respondendo-lhe eles: não. E ele disse: lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, quem é o discípulo que Jesus amava? João. João disse para Pedro: Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali braseiros, e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, tomou o pão e deu-lhe, e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o Senhor seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, a João, e que na ceia se recostavam também
o seu rosto sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, que é que há de te trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? E esse é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreve. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e cada uma das quais foram escritas. Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Glória a Deus. Capítulo um pouco longo, irmãos, mas aqui fala o último capítulo de João. Somente João relata esse fato de Jesus indo atrás de Pedro, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro, o que Jesus fez na vida de Pedro. Irmãos, Pedro, ele era filho de Jonas, como mesmo o texto diz. Ele era irmão de André. Ele foi nascido em Betsaida. Ele era casado e ele morava em Cafarnaum, certo? Aquela cidade marítima onde Jesus usava aquela cidade de Cafarnaum para poder sair para suas missões, porque dali ele pegava barco. Então, a cidade de Cafarnaum, ele morava ali. E Pedro, irmãos, ele trabalhava com pesca. Ele era um empresário da pesca, ele era um pescador. Pedro, irmãos, ele sempre foi um líder dos apóstolos, tanto antes da queda dele, como depois da queda dele. Ele sempre foi meio que uma referência, um líder ali para aquelas pessoas, né? E Pedro também foi um homem de muita fé. Quem lembra daquela passagem lá que o próprio Pedro andou sobre as águas? Lembra? Jesus estava andando sobre as águas e ele disse: Senhor, se és tu mesmo, manda aí ter contigo. E ele, pela fé, andou sobre as águas. Pedro era um homem também de muita fé. Só que Pedro, irmãos, era um homem também de muitos altos e baixos. Muitos altos e baixos na caminhada com Cristo Jesus. Muita fé, daqui a pouco pouca fé. Muita fé, daqui a pouco nada de fé. Sempre subindo e descendo, né? Oscilando muito na caminhada com Cristo Jesus. Para vocês terem uma ideia da oscilação dele, tem uma passagem, nós vamos falar disso já já, onde ele diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e depois ele faz uma coisa, responde algo que o Senhor Jesus era contra o Evangelho. O Senhor diz: aparta-te de mim, Satanás, certo? Para vocês verem o tamanho de altos e baixos na vida que esse apóstolo Pedro teve. Ele também, irmãos, ele é um homem que jurou muita fidelidade a Cristo Jesus, mas depois foi um cara que abandonou a Cristo Jesus. As pessoas dizem que Pedro foi o primeiro desviado da igreja. Ele foi que abriu aí esse primeiro indício. Ele foi a primeira pessoa que se desviou dos caminhos de Cristo. Tem algumas coisas que eu vou falar e nós não vamos ler, eu vou parafraseando e você vai relembrando na sua memória essa passagem, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Não dá para a gente ler todos os textos. Então nós vamos falar primeiro aqui do dia do encontro de Jesus com Pedro. Está lá em Mateus capítulo 4, no versículo 18. Tem toda essa narrativa. O que acontece nesse dia, irmãos? Pedro saiu para pescar, como ele fazia todos os dias. Ele era um empresário da pesca, ele saiu para pescar. Jesus Cristo já estava anunciando o teu reino e pregando, e ele estava ali já ao ponto de chamar os seus primeiros discípulos. Pedro termina de pescar, encosta o seu barco ali na areia, Cristo Jesus chega até ele. E aí Jesus perde o barco dele emprestado. Fala assim: Pedro, será que você poderia, rapaz, será que você poderia emprestar o seu barco para mim? O Senhor Jesus queria usar o barco dele para que pudesse fazer de púlpito, para pregar a palavra, anunciar a palavra para as pessoas que estavam ali na praia. Ele empresta o barco para Jesus. Havia 2 barcos ali naquele lugar. Jesus escolhe o de Pedro. Ele empresta o barco para Jesus. Jesus vai anunciar a palavra ali na praia. E aí ele fica olhando para Jesus, Ficou olhando para Jesus. Aí Jesus fala para ele: e aí, tá tudo bem? Vou, tá tudo bem. Passei a noite toda pescando, não pesquei nada. Ele falou: cara, faz o seguinte, pega o seu barco, a sua rede, volta para o mar e lança a rede. Aí ele fica olhando, e fala assim: mano, cara, sou pescador miliano, velho. Passei a noite toda pescando, não peguei nada, não tem nada aí. Mas ele olha para Jesus e diz assim: olha,
sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. Ele volta para o mar, lança a rede. Quando ele lança a rede, irmãos, mas a rede vem lotada de peixe. Cara, Pedro não acredita, cara. Ele fica olhando assim, ele olha para Cristo Jesus, ele corre para Cristo Jesus e diz assim: olha, aparta-te de mim, porque eu não sou digno do Senhor. Porque ele já viu que a pessoa que estava ali era alguém fenomenal, extraordinário. Ele disse assim: ó, aparta-se de mim, porque eu não sou digno do Senhor. O Senhor Jesus diz, e olha para ele e diz assim: olha, eu quero fazer de você pescador, mas não de peixes, mas pescador de homens. Vem e segue-me. Esse foi o dia do encontro de Jesus com Pedro. E aí, irmão, você sabe aquela expressão que a gente fala assim, né? Eu encontrei Jesus, né? As pessoas falam: você quer aceitar Jesus? Irmãos, isso é tudo meio estranho, né? Porque foi Jesus que nos encontrou, porque na verdade o perdido era nós, não era Jesus, né? E o lance da gente aceitar Jesus, né? Aí a pessoa vai lá, prega para você, fala: você quer aceitar Jesus? Aí você fala: hoje não, hoje eu não quero não, né? É como se Jesus fosse um coitadinho. Aceita ele, vai, aceita. Ele está tão deprimido, né? Ele está tão sozinho, você é tão bonzinho, aceita ele. Aí a pessoa olha e fala: não, hoje não, hoje eu não quero. Irmãos, não somos nós, não é aceita Jesus. Nós que temos que ir para Cristo Jesus e perguntar: Senhor, o Senhor me aceita? O Senhor me aceita? O Senhor um dia me aceitou, e o Senhor um dia me encontrou, porque o perdido era eu. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Então a primeira referência do apóstolo Pedro, né? Essa primeira passagem, Pedro fica deslumbrado com o que Cristo Jesus fez, sem conhecer Cristo Jesus. Agora, irmãos, quem trabalha por conta talvez vai saber do que eu vou falar. Eu estou trabalhando por conta e eu ganho o meu dia diariamente, né? Uma redundância, né? O dia diariamente, né? Mas eu tenho que ir todos os dias lá para me ganhar um pouquinho. Eu tenho que ir lá todo dia pescar. Aí tem dia, irmãos, que você não pesca nada. Aí você volta para casa e fala: nossa, cara, eu trabalhei o dia todo, cara, eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada. Imagina a situação, a pessoa vai trabalhar, volta e não ganhou não. Que é diferente de você ir trabalhar quando você trabalha para uma empresa. Você vai trabalhar, você trabalhou, você ganhou o dia. Mas quem trabalha por conta tem vezes que vai e volta sem nada. Na série The Chosen, é claro que os caras acrescentam isso para fazer uma romantização da história, mas na história conta que Pedro estava endividado. Pedro estava endividado, ele estava devendo imposto, e ele já não sabia mais o que fazer, e a única coisa que ele fazia era pescar, e toda vez que ele ia pescar não pegava nada. Mas se isso é verdade ou não é verdade, o fato é que uma pessoa que trabalha por conta e não ganha nada no dia é uma tragédia. Você sabe que você vai ter contas para pagar, as contas chegam e você vai ter que pagar. Só que quando Pedro pesca aquele monte de peixe, irmãos, ele não fica olhando para os peixes. Tipo assim, ele não fica pensando assim: nossa, cara, pesquei muito, vai dar para pagar todas as dívidas, vai dar para investir. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir peixarias, eu vou começar a exportar para lá, vou exportar para cá. Agora com Jesus no barco, rapaz, eu vou estourar de ganhar dinheiro. Não, ele não fica olhando para isso. Ele olha para Jesus e diz assim: ó, aparta-te de mim, porque eu não sou digno. Mas Jesus diz: vem e segue-me. E ele aceita. Ele deixa, irmão, toda a bênção, ele deixa toda a recompensa. Imagine você, no dia que você não trabalhou, você não pegou nada, não tem nada, está endividado, você ganha um monte de grana. Aí você olha e fala: não, deixa aqui, eu vou seguir a Cristo Jesus. É algo extraordinário. E foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. A primeira experiência dele, ele já acertou, graças a Deus, falou: eu vou seguir o Senhor. E aí continua a vida de Pedro, né? Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 23, aí acontece algo muito legal e muito bacana, né? Eu chamo isso do dia da enquete. Jesus sai com seus discípulos e vai para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Essa cidade de Cesareia de Filipe é uma cidade muito mística. É um monte de religião, um monte de coisa pagã, uma cidade meio assombrada, meio duvidosa. Todo mundo conhecia, Jesus está caminhando com eles ali. Aí Jesus faz uma enquete com eles. Jesus fala para eles assim: pessoal, me diga uma coisa,
o que estão falando de mim aí? O que a população, o que as pessoas estão falando ao meu respeito? Aí vêm as respostas. Eu vou colocar um videozinho para vocês verem aqui, que é muito engraçado esse videozinho. É o vídeo do Silvio Santos perguntando para a Maísa, lembra quando a Maísa era pequenininha? Perguntando para ela quem escreveu os 10 mandamentos. Aí vocês vão ver as respostas dela, vai ser mais ou menos as respostas dos discípulos. Coloca para nós aí, meninos, tá aí? Olha só, irmãos, eu falei, meu Deus do céu, cara. Você sabe quem é que trouxe os 10 mandamentos? Quem foi? Jesus. Quem? Judas. Não. Jesus. Não. Não. Jesus. Não. Maria. Não. José. Não. Cristo Redentor. Não. São Pedro Sapucaí. Hã? São Pedro Sapucaí. São Pedro? Sapucaí. Não. Elas estão soprando para você, é isso? Proidés. Quê? Proidés. 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 Moisés. Eu conheço. Meu amigo, meu filho. Irmãos, foi mais ou menos isso. Jesus perguntou para ele, o que estão dizendo? Ah, estão falando de ser Elias. Estão falando que você é um profeta. Então começaram a falar um monte de coisa. Você é Moisés, você é não sei o que. Eles estão igual a Maísa, perdidaço. Aí levanta Pedro, olha para Jesus e diz assim, olha, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tirou 10, acertou na mosca, irmãos. Só que aí, o Senhor pega e fala para ele assim, ó Pedro, mas é o seguinte, você acertou, mas não saiba que você é melhor que os outros discípulos não, porque quem te revelou foi o Espírito Santo, o Pai que está no céu, porque se ele não te revelasse, você não saberia, mas aí ele pega e acerta na mosca, ele diz assim, glória a Deus, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, amém? E aí a conversa continua, aí Jesus diz assim, como você acertou, e você agora não vai ser mais chamado de Simão, mas agora o seu nome será Pedro, que quer dizer pedra, certo? E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Você agora é Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Aí, irmãos, tem algumas interpretações com relação a isso. Algumas igrejas vão dizer que Pedro é o responsável pela igreja e foi o primeiro papa. Essa é a primeira interpretação. Que a igreja é fundamentada em Pedro, que é pedra, porque Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A segunda interpretação é que Jesus está declarando a palavra dele, né? Mas não está dizendo que é Pedro. A segunda interpretação, que talvez é a mais convincente, a mais interessante, é que Jesus usou duas palavrinhas ali, no original, que eu não sei quais são as palavrinhas, mas era meio que um trocadilho para falar de pedra e de lasca. Porque tudo pode ser pedra, certo? Você estava brincando com o Marcelinho lá, o Sérgio tinha pedra grande, pedra maior. Então, quando Jesus diz para ele assim, o seu nome é pedra, pedra. Mas quando ele está dizendo assim, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, ele está falando sobre essa lasca, sobre esse fragmento, eu edificarei a minha igreja. Porque eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra preciosa, eu sou a rocha eterna. Jesus Cristo dizendo, então a edificação da igreja é sobre a pedra Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas sim, Pedro foi um grande líder da igreja naquele tempo, foi um grande líder da igreja, dos discípulos, dos apóstolos, mas a edificação da igreja é sobre Jesus Cristo. Porque se o Senhor fosse edificar a igreja dele sobre a vida de Pedro, nós estávamos perdidos. Seria areia movediça. Nós estávamos perdidos, irmão. Nós estávamos lascados. Então, não foi sobre a vida dele, foi a vida de Cristo Jesus. Ele é a grande pedra, a pedra de esquina, certo? E aí, irmãos, passado esse fato, né? E aí Jesus começa a explicar para ele, fala assim, ó, é o seguinte, Pedro, agora nós vamos voltar para Jerusalém. E lá, o pastor será ferido e as suas ovelhas se dispersarão. Aí, Pedro fala assim, puxa, Senhor, o Senhor vai voltar para Jerusalém, será ferido, será preso, e Jesus continua dizendo assim, ó, e eu vou padecer nas mãos dos fariseus, eu vou padecer na mão deles, e eu vou ser morto. Aí Pedro olha para ele e fala assim, Senhor, de jeito nenhum, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai morrer. Ele tinha acabado de acertar lá atrás. Aí Jesus olha para ele e diz assim, arreda-te de mim, Satanás, arreda-te de mim. Na mesma situação ali, irmãos,
Para você ver como era Pedro. Acertou, agora errou. Jesus estava dizendo que Pedro estava possesso pelo diabo? Não. Jesus estava mandando Pedro embora? Também não. Jesus estava repreendendo o inimigo que estava tentando soprar nele aquilo que o próprio inimigo soprou na vida de Jesus Cristo quando ele estava lá no deserto. Lembra lá no deserto? Nos 40 dias de jejum de Cristo Jesus? O inimigo aparece para ele e fala: tá com fome, né? Filho de Deus? Passando fome? O filho de Deus tem que ter vitória. É vitória. Assim, desse jeito, é vitória. Você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça. Por que você não transforma essa pedra em pão? E Jesus vai dizer: porque nem só de pão viverás um homem. E ele falou assim: não, então faz o seguinte, se prostrarem diante de mim. Ele falou: de jeito nenhum. A palavra de Deus diz que somente a ele adorará, somente a ele prostrará. Ele falou assim: eu te dou todas essas coisas aqui se me prostrar. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. E o inimigo foge dele. E o inimigo foge dele pela palavra. Mas foi a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele foi tentado, né? Foi ali usado ali. O inimigo começou a falar com ele sobre isso. E aí ele pega e fala isso: porque se Cristo Jesus não morresse, irmãos, se o sacrifício não fosse feito, não teria salvação para nós. O plano era esse: pregar o evangelho, padecer, sofrer, ser crucificado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele tinha sim que morrer, não tinha um outro caminho. Era dessa maneira. Então por isso que ele fala, né? Aparta-te de mim, Satanás. Mas Jesus não desistiu de Pedro. E aí continua, a história de Pedro continua, né? E aí o que acontece? O Senhor continua investindo na vida de Pedro. Ele continua caminhando com o Senhor Jesus. E aí chega um fato, irmãos, muito interessante. Uma passagem maravilhosa, que é o Monte da Transfiguração. Lembra? O Senhor Jesus levou Pedro e mais alguns discípulos, aonde ele teve ali uma conferência com o céu. Apareceu Moisés e Elias naquela conferência. Jesus Cristo foi transformado em glória ali naquele lugar. Pedro ficou olhando e falou: nossa, Senhor, não vamos embora daqui não, cara. Vamos ficar aqui. Façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. E para mim nem precisa. Eu fico no relento mesmo. O Senhor Jesus disse: não, pô, não dá, Pedro. Nós temos que continuar, nós vamos ter que descer, vamos continuar. Vamos continuar. Mas Pedro queria ficar ali. Cara, Pedro era, sabe, as pessoas costumam dizer que Pedro era gente da gente. Era gente mesmo, né? A gente começa a se identificar com essas histórias de Pedro, né? De errando, de acertando, de dando bola fora, né? Bola dentro. Parece mesmo com nós, né? Parece que Pedro está dentro de nós, né? E, não é, irmã? Parece que Pedro está dentro de nós. Beleza, aí eles descem o Monte da Transfiguração. Tem toda aquela situação lá com o endemoniado lá, a pessoa lá que não saiu o demônio, lembra? Os discípulos oraram lá, o demônio saiu. Aí o rapaz chega para o Senhor Jesus e fala: ó, seus discípulos aí oraram, o demônio saiu não, são tudo fraquinho. Aí o Senhor Jesus disse: ô, geração incrédula, né, meu? Até quando estarei com vocês? Sai, demônio. O demônio vai e sai. Aí os discípulos chegam em particular para Jesus e falam: Senhor, nós não quisemos perguntar lá na frente, para a gente não passar vergonha, né? Mas o que aconteceu? Explica para nós. Ele falou assim: é o seguinte, tem alguns certos castas de demônio que só sai com jejum e oração. Ele falou: então vai lá e ora, vai lá e jejuma mais, que aí o demônio vai sair, senão não vai sair. E aí continua toda a situação com Pedro. Pedro é maravilhoso, né, irmãos? Pedro é maravilhoso. Outro fato muito legal: como Jesus estava fazendo muitos milagres naquele lugar, ele já estava ficando conhecido, muito conhecido. Aonde Jesus ia tinha uma grande multidão atrás dele, muitas pessoas, a ponto de muitas vezes ele ir para os montes, ele ir ficar afastado por conta da aglomeração. Jesus não tinha paz, cara. Jesus não conseguia dormir, não conseguia almoçar, não conseguia jantar. As pessoas todas as vezes procurando ele, mas multidão e multidão. Tinha hora que ele se afastava para poder ter um pouquinho de descanso. E as pessoas correndo atrás de milagre. Aí certa vez encontraram Jesus, só que olha o pensamento das pessoas. Para pensar, olha só, se eu trabalho com pesca, eu estou na vida terrível, vou pescar, pesco um lambarizinho por dia. Agora Jesus vem e faz um milagre e enche toda a rede. O que eu vou fazer?
eu vou me aproximar de Cristo Jesus. Cristo Jesus vai fazer muitos milagres na minha vida. Talvez agora eu não preciso nem mais trabalhar, porque Jesus multiplica os peixes, o Senhor faz ter peixe aonde não tem. Então eu vou me aproximar de Cristo Jesus. Talvez eu não consiga mais nem trabalhar. Olha o pensamento do povo. E agora as pessoas querem tirar proveito dos milagres de Cristo Jesus, certo? Pensa você aí que tem o seu trabalhozinho próprio. Pensou Jesus entrando lá e multiplicando? Pum, pum. E você, colocando dinheiro no bolso? Pois foi assim que as pessoas começaram a pensar. Vamos até Ele porque Ele vai nos dar condições de ser grandes empresários. Nós não vamos precisar mais trabalhar. Só que chegaram lá, deram com a cara na porta. Jesus disse assim, hoje não vai ter nenhum milagre. Aí os caras falaram, não vai ter milagre? Não vai ter milagre. Dá licença, mano. Esse Jesus aí não é de nada. Falaram uma coisa, mas é tudo mentira. Não tem milagre? Então eu vou embora. Não tem milagre? Eu vou embora. Isso aí não é de nada. Jesus olha para os discípulos e diz assim, não vai ter milagre. Querem ir também? Pedro olha para Jesus e diz assim, como é que Jesus diz? Para onde irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Hoje eu estava escutando esse louvor do Mauro Henrique, né? Para onde irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Depois vocês ouvem lá, tá, irmãos? E aí, irmãos, Pedro disse, eu não vou. Mesmo que não tenha milagre, eu não vou. Eu vou ficar e vou permanecer. E muitas pessoas, irmãos, foram embora. E isso acontece muito nos dias de hoje, viu, irmãos? Muitas pessoas têm ido para Cristo Jesus. Muitas pessoas têm ido para as igrejas para poder conquistar milagres, para poder conquistar coisas. Estão dizendo por aí, né, que Jesus dá casamento. Até para quem é gente feio. Casa também. Dá dinheiro, dá casa, dá carro. E aí a pessoa chega com essa expectativa. Aí quando ela chega, ela se frustra. Entendeu? Se ela recebeu, ela vai embora. Porque ela já pegou o que ela queria, ela vai embora. E se ela não recebeu, ela diz assim, vou embora, porque aqui não sai nada. Porque vem com a motivação errada. Então nós, para seguir a Cristo Jesus, irmãos, não podemos ter a motivação errada. Temos que ter a motivação certa. O que nós precisamos nas nossas vidas, não é somente o milagre, mas é a cura das nossas vidas, é a salvação das nossas vidas. E o que o Senhor Jesus quer fazer primeiro nas nossas vidas, é nos restaurar e fazer de nós, filhos dele, reconciliados com Deus, através do sacrifício de Cristo. Jesus faz milagres? Faz. O Senhor abençoa os seus filhos? Abençoa. Mas esse não é o carro-chefe. E se o Senhor Jesus não me fizer nenhum milagre, eu continuo amando Ele. E se Ele não me der as coisas que eu estou pedindo, eu continuo amando Ele, porque Ele continua sendo Deus. Ele não muda. Aí, continua a história. Agora Jesus vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Lembra lá dos ramos? Entrada triunfal em Jerusalém. Já os profetas já profetizavam sobre isso, que o rei entraria na cidade montado no lombo de um jumentinho, de uma jumentinha. Quando Cristo está entrando em Jerusalém, todas as pessoas estão lá, Hosana, Hosana ao grande rei, Hosana a Cristo Jesus, Hosana, Hosana, e louvando e adorando ao Senhor. As pessoas falam que Cristo Jesus estava chorando naquele momento, porque ele começava a pensar, Senhor, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, e vocês se dispersaram. Vocês mataram os profetas que falavam em meu nome. O Senhor começou a pensar nisso. Levantava os profetas e eles matavam os profetas que vinham falar. Mas Cristo Jesus faz essa entrada triunfal lá em Jerusalém. E depois dessa entrada triunfal, vai chegar o dia da Páscoa. Vai chegar o dia da Páscoa. É o dia que a cidade fica totalmente lotada, porque as pessoas vão para lá, os judeus vão para lá por conta da Páscoa. É uma cidade turística ali, todas as coisas acontecem, fica lotada. Jesus diz assim, agora nós temos o dia da Páscoa, temos que ter um lugar para a gente fazer a Páscoa. O Senhor passa a orientação para eles, né? Vai lá naquele rapaz, ele vai mostrar o local, vai estar tudo mobiliado, nós vamos se reunir lá. Tudo isso acontece, Jesus Cristo chega com os discípulos no dia da Páscoa. Lá, no costume deles, lá em Israel, irmãos, eles se reúnem na mesa, como nós reunimos aqui na mesa no dia da ceia. Só que a mesa deles lá é diferente. Não são mesas altas, onde as pessoas ficam sentadas em cadeiras. São mesas baixas, onde as pessoas se sentam no chão. Ou seja, os pés delas estão por ali perto da mesa.
E eles tinham costume naquela época, e era uma lei, de todo mundo que entrasse, vinha um escravo para poder lavar os pés das pessoas. Porque aquele lugar onde eles transitavam era muita pedra, muita areia, era muito sujo. As pessoas chegavam com os pés totalmente sujos. E aí ia sentar ali com os pés tudo sujos? Não. Então se lavava os pés para poder sentar na mesa. Aí entra Jesus com todos os discípulos todos felizes, todos contentes, né? E aí começa a eles trocar ideia entre eles, dizendo assim: mano, quem que é o maior entre nós? Quem que será o melhor entre nós? Quem que vai sentar à direita dele? Quem que vai sentar à esquerda? Quem será que gosta mais? Jesus gosta mais de quem, será, sabe? Começou a rolar essas coisinhas entre eles. Aí Jesus começou a perceber a soberba, o orgulho deles, eles todos se gabando, né, e tal, eu sou o melhor, e pá. Só que não tinha escravo para poder lavar os pés. Todo mundo sentou ao redor da mesa, e Jesus sentou com todos os seus discípulos, e não tinha escravo para lavar os pés, estava todo mundo com os pés sujos. Jesus, vindo a soberba deles, e o orgulho deles, disse assim: ó, eu vou lavar os pés de vocês. Os caras olhou, quem costumava lavar os pés eram os escravos. Agora Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus lavando os pés dos discípulos, os caras arregalou o olho assim, mas tudo bem. Aí Pedrão levantou da mesa, o líder dos discípulos, o líder dos apóstolos, falou assim: Senhor, o meu pé o Senhor não lava. O meu pé você não lava de jeito nenhum. Jesus olha para ele e diz assim: ó, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí fala: ah, Senhor, então se é assim, então lava o pé, lava as mãos, lava o pescoço e lava o corpo todo. Aí Jesus falou: não, pô, também aí não, né? Aquele que já teve um encontro com Cristo já está totalmente banhado, só precisa lavar os pés, né? Então, ó, Pedro dá mais outra bola fora. Primeiro ele disse: não vai lavar. Aí o Senhor Jesus: se eu não lavar, então você não tem parte comigo. Não, então se será assim, então o Senhor lava o corpo todo. Mas também não, não é assim, é só os pés. E aí Jesus vai dar essa demonstração de humildade, lava os pés um por um, e aí começa a mostrar para eles em atitude, tudo o que eles estavam falando era o contrário. Eles estavam se ensoberbecendo, com orgulho, querendo saber quem é o melhor, quem é o maior, e Cristo Jesus, que é o maior, que é o todo-poderoso, vai e lava os pés dos discípulos. E aí dá uma quebrada na soberba, dá uma quebrada nessa situação que ele se encontra. Irmãos, nós seguimos a um Deus que de orgulho é zero, de soberba é zero. E é isso que nós temos que aprender. O orgulho nas nossas vidas tem que ser zero. A soberba nas nossas vidas tem que ser zero. Nós temos sempre que considerar os outros maiores do que nós. Nós temos que ser humildes e não ficar se achando melhor do que um, do que outro. Nem porque você é crente, se achar que é melhor do que um ímpio lá fora. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós não somos melhores nem piores, nós somos diferentes. Salvos por Cristo Jesus. Então essa humildade, ela tem que estar dentro de nós. Esse orgulho tem que ser matado dentro de nós. E nós temos que seguir a Cristo Jesus, como Ele mesmo diz que nós temos que seguir. Amém? Aí, outra situação muito legal, depois que tudo isso aconteceu, está lá em Lucas capítulo 22, 31. Ele saindo por ali, Jesus está conversando com ele. Jesus diz algo muito importante para ele. Ele fala assim: Pedro, eu orando, eu vi Satanás cirandando com você e peneirando você como trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Eu via Satanás cirandando com você e te peneirando como trigo, mas eu intercedi por você. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, através da oração, já teve um ato profético e falou: Pedro, essas coisas vão acontecer, e eu intercedi por você. Aí Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, acho que eu estou entendendo o que o Senhor está falando. Saiu ali da mesa da Páscoa, eles estão indo, já está muito próximo de Cristo Jesus ser preso e ser crucificado. Ele fala: Senhor, eu acho que eu estou entendendo o que o Senhor está falando. O bicho vai pegar, né? Aí ele fala assim: o bicho vai pegar. Ele fala: eu estou entendendo.
Mas sabe o que acontece, Jesus? Eu olho para essa nossa equipe, eles são muito fraquinhos. Acho que eles não vão aguentar não, Senhor. Os caras aí, eu acho que não vai dar certo. O Senhor Jesus fala assim, não. Mas não estou falando deles não. Sabe o que vai acontecer? Eu vou até Jerusalém, eles vão me prender, vão me açoitar e vão me matar. Aí Pedro olha para ele e diz assim, Senhor, os caras aí eu não sei, mas eu estou contigo e não abro. Eu vou com o Senhor até a morte. Eu não vou sair do teu lado. Aconteça o que acontecer, eu estarei com o Senhor. E ele prometendo, vou fazer, eu vou estar, vou até a morte, não vai separar. O que aconteceu, eu estou junto, estamos juntos, Senhor, nós vamos para lá. Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, você tem certeza? Sim, eu tenho. Pedro, você tem certeza? Ele diz assim, olha Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Talvez essa seja a passagem mais emblemática, né, irmãos, de todas as escrituras, falando sobre Pedro. Ele falou, você vai me negar 3 vezes. Ele falou, Senhor, não vou negar não, cara. Você vai negar? Ele falou, não vou negar de jeito nenhum. Eu não vou negar. E aí o que acontece? Saindo de toda essa situação, Cristo Jesus agora vai para o monte, né, no Getsêmani, que ali é chamado Monte das Oliveiras, onde havia a prensagem das azeitonas. E aí Cristo Jesus leva alguns discípulos, inclusive a Pedro, e ele diz assim, olha, fique aqui, que eu vou ir até ali na frente e eu vou orar, porque eu estou muito angustiado. Lucas 22, estou muito angustiado, vocês esperem aqui que eu vou estar orando. Cristo Jesus, em muita agonia, em muita dificuldade, fica orando lá na frente. Quando Cristo Jesus volta, o que ele encontra? Ele encontra os discípulos todos dormindo. Só que Jesus não acorda todos os discípulos. Jesus só acorda Pedro. Fala, Pedro, mano, acorda, velho. Pedro, acorda. Olha, Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai. Você não pode dormir. Ora mais um pouco, eu vou lá orar. E o Senhor, muita agonia, porque está pronto, está prestes a ser preso, está prestes a passar por todo esse sofrimento. Jesus volta novamente para poder orar. E nessa oração, a agonia de Jesus era tão grande, que Jesus chegou a suar sangue. Na primeira oração ele chorava, muito angustiado. Na segunda oração, Jesus Cristo suou sangue. Suou sangue. E ele dizia, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, entretanto, todavia, se fores da tua vontade, que assim seja feito. E a palavra de Deus diz que anjos o consolavam ali naquele lugar. Ele se debruça angustiado para a oração e se levanta restaurado. E diz, sim, Senhor, eu vou. Eu entendi, eu compreendo. Levanta restaurado e vai. Pouco depois disso, vem o momento da prisão. Vem todo aquele monte de soldado, aquelas pessoas atrás de Cristo Jesus, atrás dele. E aí o pessoal chegando, aquele vulco-vulco, todo mundo armado, querendo prender. E aí o pessoal grita lá, os soldados gritam, você é Jesus? E ele disse, sim, sou eu sou Jesus. Quando ele diz isso, irmãos, diz que a terra estremeceu e todos caíram. Todos caíram. E aí ele se levanta e vem prender a Jesus. Pedro se levanta ali no meio daquele negócio, o que ele faz? Pega a espada dele, desembaia e vlaupe na orelha do soldado Malco. Na verdade, ele não queria pegar a orelha, ele queria pegar o pescoço. Aí o cara desviou, né? Tipo Matrix assim, né? E aí só, puf, pegou a orelha. A orelha cai. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, não é assim, cara. Não é dessa maneira. Vai lá, pega a orelha do soldado, cola no lugar. Ele diz assim, Pedro, se eu quisesse, eu tinha orado e tinha vindo 72 mil anjos aqui para me defender, 12 legiões de anjos para me defender, mas não é assim, eu não quero assim. E Jesus se entrega e vai. E Pedro, mais uma lição ali aprendida, Pedro está sempre ali. E aí, irmãos, essa é a importância de uma vida de oração e de súplica. Lembra quando o pastor Henrique pregou sobre oração e sobre súplica? De nós estarmos sempre orando e suplicando
e numa vida diária com Cristo Jesus? Isso é muito importante, irmãos. Falávamos isso hoje no discipulado com os meninos, nova vida, novos hábitos, uma vida de oração com Cristo Jesus. O que isso produz em nós? Alegria, amor, mansidão, todo fruto do Espírito, de ser parecido com Cristo Jesus, vai evitar que a gente saia por aí cortando a orelha das pessoas. Entendeu? Até alguém vir cortar suas duas. É isso, irmão? Então, irmãos, vida de oração, vida de súplica, vida de clamor, para ser parecido com Cristo Jesus, para não agir pelo impulso, mas agir pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. E aí, irmãos, agora que vem o lance de todas as coisas. Cristo Jesus é preso. Todos os discípulos, os 12, eles começam a se dispersar. Um vai para cá, um vai para lá, um vai para cá, um vai para lá. Diz a palavra que quem ficou mais próximo foi Pedro e João nesse primeiro momento. De alguma maneira, Pedro foi o que mais se aproximou, porque João introduziu ele ali no Sinédrio ali, onde Cristo Jesus foi preso. Ele estava por ali perambulando. Jesus preso, João também. A hora que ele entrou, João deu linha, saiu fora, só ficou Pedro. Aí beleza, Jesus está preso lá, o povo se reunindo lá, tal. Aí chega uma mulher passando e fala, meu, você é seguidor dele. Aí Pedro olha e fala, meu, o que você está falando, mano? Nunca vi esse cara, nem conheço ele. Não, você é. Fala, não sou. Primeira negativa. Ele sai daquele lugar, troca de lugar, está por ali passeando, vem uma outra pessoa e diz, cara, você é galileu, velho. Você é judeu, você fala como ele, você se veste como ele. Ele fala, cara, eu já falei que não sou. Não conheço esse cara, não tenho parte nenhuma com ele. Segunda negativa. A terceira negativa. Lá naquele mesmo lugar, chega outra pessoa e fala, cara, você é sim um deles. Você estava com Jesus, eu te vi, eu te reconheço. Você estava com ele. Pedro ficou tão nervoso que ele gritava. Ele falava palavrão, eu já falei. Eu não conheço ele, não sei quem ele é, nunca vi e já estou de saco cheio de vocês. Aí o galo vem e canta. O galo canta. E ele lembra do que Jesus disse. Ele lembra do que ele falou, que ele disse que ia com Jesus até a morte, não largaria de Jesus, estaria com ele em todo o tempo. E agora ele lembra que Jesus disse para ele, que quando ele negasse 3 vezes o galo ia cantar. E o galo canta. Diz a palavra do Senhor que eles estavam num local, separados, aonde Pedro estava aqui, Jesus estava lá, e de longe, os olhos de Jesus foi fito nos olhos de Pedro, olho com olho. Eles se encontraram. Ele lembrou de tudo, e ele fez isso aqui, ó. E foi embora. O primeiro desviado da história. O primeiro desviado da história. Pedro falou, meu, agora eu fui longe demais. Agora eu neguei o meu Senhor. Eu disse que não faria e fiz. A situação foi feia. Para mim não tem mais volta. E ele vai embora. Naquela noite, Jesus apanhou muito. Jesus passou a noite toda apanhando. E as pessoas zombando dele. E as pessoas ridicularizando ele. E Pedro não estava lá. Nenhum dos discípulos estava, e principalmente Pedro, que disse que estaria. Jesus passou a noite toda apanhando. E Pedro não estava lá. O que se dizia amigo, o que se dizia companheiro, ele não estava lá. Quando amanhece o dia, no dia seguinte, as pessoas estão ali se organizando, porque aquela reunião deles era ilegal à noite, eles estavam se organizando para ver como é que eles iam articular toda essa acusação por Cristo Jesus. De manhã, Pedro não estava lá. Sexta de manhã, perante Pilatos, eles levam Jesus Cristo perante Pilatos, para ser julgado por Pilatos. Pedro não estava lá. Cristo Jesus é condenado. Ele lava as mãos e disse, eu estou livre do sangue desse homem. Solte Barrabás, solte Jesus, soltaram Barrabás, prende Jesus e morte para ele. Jesus sai dali condenado à morte de cruz, e tinha que carregar a sua cruz. Quem era condenado tinha que levar a sua própria cruz até o lugar. Jesus Cristo, nesse percurso,
levando a sua cruz. Pedro não estava lá. Mas estava um outro Simão, Simão Cirineu, que ajudou a Cristo Jesus a carregar a sua cruz até o lugar. Cristo Jesus é crucificado por volta de 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Cristo é crucificado, é pendurado ali naquele lugar. E Pedro também não estava lá. Às 18 horas da tarde, Jesus Cristo dá o seu último suspiro. Ele diz, está consumado. Antes disso ele vai dizer, né? Labaque, labactane, Senhor, Senhor meu, por que me abandonastes? Eu não lembro como é que fala isso em hebraico, fugiu da minha cabeça agora. Elohim, Elohim, labaque, sabactane. Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Elohim, Elohim, labaque, sabactane. Por que me abandonastes? Foi abandonado por todos, até pelo Pai, para que ele pudesse morrer naquela cruz. E Pedro não estava lá. Ele morre. As pessoas pedem o corpo de Cristo Jesus para que pudesse dar um enterro digno para ele, tirar ele da cruz. Porque todas as pessoas que morriam na cruz eram comidas pelas aves de rapina. Ou tirava dali e jogava em qualquer vale, o corpo apodrecia, as aves comiam, mas havia uma promessa dizendo que o corpo do Senhor não passaria por nenhum problema desse. Ele estaria intacto, não ia apodrecer. Eles tiram o corpo de Cristo Jesus e sepultam, porque era sabate, era sábado, dia do descanso. Tinha um horário, eles correm a pressa e deixam lá. Pedro também não estava naquele lugar. Pedro já tinha ido embora. No sábado, o dia todo, aquele dia de morte, de velório, sabe quando morre uma pessoa, todo mundo ali quieto, todo mundo ali pensativo, todo mundo ali pensando, e Pedro também não estava lá. No dia seguinte, domingo de manhã, as mulheres vão até o sepulcro para dar continuidade na preparação do corpo de Jesus Cristo, só que quando elas chegam lá, a pedra está removida e Cristo Jesus ressuscitou. Os anjos dizem assim, olha, a quem vocês buscam? A Jesus Cristo o Nazareno? Ele ressuscitou. Ide e avisai os discípulos e a Pedro que Jesus Cristo ressuscitou. Sabe o que quer dizer isso? Avise os discípulos e Pedro. Pedro agora não se sentia mais discípulo. Pedro agora não se sentia mais discípulo. Ele tinha abandonado, falou, não tem mais jeito. Eu desviei, eu pequei, eu fiz o que não era para fazer, eu fui um traidor. E não tem mais jeito para mim. E não tem mais jeito. Ele não se sentia mais discípulo. Mas o anjo disse, vai lá e avisa os discípulos e avisa Pedro que Jesus Cristo ressuscitou. As mulheres correm e avisam. Pedro recebe a notícia que Jesus ressuscitou. Ele sai da onde ele estava e vai até onde Jesus foi sepultado. Só que quando ele chega lá, ele não consegue encontrar Jesus. Jesus apareceu algumas vezes, mas ainda não tinha aparecido para ele. Ele não consegue encontrar Cristo Jesus. Aí ele diz assim, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu já errei, já desviei, falaram que ele ressuscitou. Eu venho até aqui, eu não encontro ele. Não tem jeito. Aí ele olha para os discípulos e fala assim, mano, quer saber de uma coisa, velho? Eu vou pescar. Lembra a música do Brunão? E afoguei meus barcos no cais. Ele não tinha afogado, os barcos ainda estavam lá. Ele falou, vou voltar para lá. Vou voltar para lá. Quando Pedro está pescando, e é o capítulo 21 que nós lemos ele inteiro, nós estamos voltando agora. Quando ele está pescando, já desanimado da vida, né? Falou, não tem jeito, Senhor Jesus não liga mais para mim, não vai ter restauração, não vai ter mudança, não vai ter salvação. Já era, para mim já era. Quando ele está lá no barco, Jesus Cristo aparece lá na praia e diz assim, ô seus covardes, ô seus covardes. É isso que ele diz? O que ele fala? O que ele fala? O que ele fala, irmãos? Filhos, meu Deus, isso é maravilhoso, irmãos. As pessoas que não estavam com ele, não participaram do momento de sofrimento, disseram que ia estar e não estiveram, abandonaram, traíram, mentiram. Ele chama de filhos, irmão. Ele chama de filhos, cara.
Irmãos, para pensar, traz isso para a nossa realidade. Pega uma pessoa que você acompanhou bastante tempo na vida. Pega uma pessoa que você ajudou financeiramente, ajudou no relacionamento, ajudou com a amizade, ajudou com um monte de coisa. Quando aquela pessoa se afasta de você, que você encontra com ela, você diz assim: filhos? Não, ainda tem mágoa, ainda tem rancor. Você não podia ter feito isso, isso é injustiça, isso não pode, você me distratou, isso, aquilo, outro. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Ele enxerga naqueles caras filhos. E ele grita lá da areia, lá fala: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? E eles gritam lá do outro lado, lá do barco, e diz: não temos, não pegamos nada. E Jesus disse: então vai, lança a rede do lado direito do barco. E eles ouvem e lançam. Só que até então, eles não sabiam que era Jesus. Estava de longe, eles não conseguiam ver. João deu uma olhada direito, coçou o olho. Pedro, é Jesus que está lá, cara. Jesus que está chamando nós de filho, velho. Aí Pedro olha, cara, ele estava nu, colocou a roupa dele. Quando os caras falaram assim: vamos levar o barco para a praia. Sabe o que ele fez? Pulou na água, puf, eu não vou esperar, eu vou atrás do meu Senhor. E corre, vai lá, irmãos. E Jesus recebe ele na praia. E a palavra de Deus diz que na praia estava um braseiro, um pão e um peixe. Só há 2 lugares na Bíblia falando sobre braseiro: no dia que ele negou a Jesus Cristo lá no Sinédrio, que havia um braseiro, havia um fogo, e o braseiro agora da restauração, da mudança de vida, de toda a restauração da vida dele. E Jesus recebe ele e fala: senta, filho, come comigo pão, come comigo peixe. E Pedro fica só ali olhando. Ele diz assim: Pedro, você me ama? Aí Pedro vai dizer assim: sim, Senhor, eu te amo. Ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. Aqui no original, a palavra ama é usada por 2 verbos: ágape ou filéus. Ágape é amor incondicional, filéus é um amor em meio que amizade. O amor incondicional é aquele que você dá a vida pela pessoa, você morre pela pessoa. Jesus está dizendo para ele assim: você me ama, ágape, você dá a sua vida por mim? Ele responde: não, Senhor, eu te amo como filéus, eu não te dou a vida. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez o Senhor Jesus pergunta para ele assim: Pedro, você me ama com amor ágape, amor incondicional? Ele diz: sim, Senhor, com amor filéus. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele diz a verdade do que ele está sentindo naquele momento. Na terceira pergunta o Senhor Jesus diz assim: Pedro, você me ama com amor filéus? Ele: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu te amo nesse amor filéus, mas eu ainda não te amo nesse amor incondicional, a ponto de dar a vida para você. Sabe o que Deus está esperando de nós? A verdade. Sabe o que Deus está esperando de nós? A verdade, autenticidade, sinceridade. De você dizer assim: Senhor, tem um monte de problemas, Senhor. Senhor, como Pedro, eu estou fazendo um monte de cagada, altos e baixos na minha vida, subo e desço, ora eu tenho fé, ora eu não tenho, ora eu creio, ora eu não creio. Mas eu queria crer mais, eu queria ser melhor. E aí Jesus restaura a vida dele. Aquele cara teve a vida mudada, transformada, nunca mais a vida dele foi a mesma. Pedro pregava, as pessoas se convertiam aos montes. 3.000, 5.000. Pedro agora começava a curar a vida das pessoas. Nem prata nem ouro eu te dou, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Irmãos, se isso aconteceu com Pedro, isso pode acontecer com nós. Isso pode acontecer com nós.
O Senhor Jesus quer nos levar nesses lugares aonde nós negamos a Ele, aonde nós tivemos problema com Ele. Ele quer dizer assim: ó, eu restauro, eu faço nova todas as coisas, eu mudo, eu transformo vidas, eu curo, eu saro. O amor de Deus é amor ágape, amor incondicional. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Eu te desafio você a pisar na bola com um amigo. Eu te desafio a pisar na bola com um esposo, com uma esposa, para ver se você recebe o amor incondicional que Cristo Jesus vai te dar. Você só encontra nele. Irmãos, nós somos piores do que a gente pensa, mas pior mesmo, e mais amado do que a gente imagina. Mas nós somos ruins, mas ruim que eu falo é ruim mesmo, e mais amado do que a gente imagina. Veja se Jesus Cristo não é bom. Jesus Cristo é bom, é maravilhoso. E Ele nessa noite quer restaurar as nossas vidas e quer demonstrar todo o amor dEle sobre nós. A palavra do Senhor diz assim em Salmos 27:10: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, ó Senhor, me recolherá. Deuteronômio 31:6 diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Em nome de Jesus. O Senhor não desampara os teus filhos, o Senhor não desampara os teus servos, independente da sua conduta, independente do seu pecado, independente do seu problema. Ele te ama com base no amor dele, que é ágape, e com o sacrifício dele. Fique de pé em nome de Jesus.